Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer aqui uma leitura onde a gente vai trabalhar juntos. Daqui a pouco você vai ver que vai ficar uma imagem aí para você pausar e escolher o seu grupinho para receber uma mensagem sobre esse portal no dia 8 de agosto, que esse ano aqui, na verdade, não é só portal 88, né, que acontece todo ano. Esse ano aqui de 2024 é portal 888. Então, é uma energia bastante potencializada. Antes de começar aqui com as mensagens, eu queria te lembrar que se você tiver interesse em marcar uma leitura de particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Então, agora eu vou deixar a imagem para você pausar e escolher o seu grupinho. Um, dois, três e... Olá, meu grupinho número um, tudo bem? Você que escolheu essa carta aqui e essa pedrona azul. Eu pensei na gente começar aqui essa mensagem olhando para o livrinho dessa carta. Todas as cartas ali das opções, elas representam a carta da força, né? Energia leonina ali na mesa e tudo mais. Mas por alguma razão você escolheu essa representação da carta da força. Então, eu queria compartilhar com você que essa cartinha aqui, ela traz a história de um conto de fada escocês chamado Tam Lin. Tam de Maria, espaço Lin de navio. Muito bem. As palavras-chave são coragem, convicção, controle, determinação e paciência. Aí diz assim: a carta da força é sobre força de vontade e determinação. Foco, persistência e a habilidade de, com confiança, olhar no olho de qualquer desafio e superar esse desafio. Não é sobre força física, mas é a pureza, mas está na pureza do coração e em propósito. Então, não é à toa que você escolheu essa imagem aqui. Outra coisa também que me chamou a atenção quando eu olhei para essa carta aqui, e isso faz parte da sua mensagem, é que esse leão aqui está um pouco diferente. Ele tem uma cara assim de jacaré. E ele me lembrou é, uma uma figura mitológica egípcia, que é Ammit, que é uma figura da mitologia egípcia que come os corações pesados, né? Então tem uma coisa assim nessa mensagem para o meu grupinho número um, que me fala muito sobre essa paciência, essa convicção, todas as palavras-chave que a gente já viu, mas também com o foco e o propósito de se manter com esse coração, é verdade, né? O coração num lugar puro. Um coração num lugar puro vai falar assim, cartomante, depois de certa idade não tem mais. Mas assim, esse coração puro não é um coração perfeito, não é íntegro. Tem certas coisas que a gente sabe, a gente tem o discernimento do certo e o errado. Ok, suficientemente bem, temos. Então, a primeira coisa que essa carta conversa comigo para o meu grupinho número um é isso, de que esse portal, ele traz questões na sua direção, que você vai ter essa oportunidade, veja só, não veja assim, desafio, inconveniência, problema não. Você terá a oportunidade de se ver frente a certas situações, e aí você escolher se manter e manter o seu coração e o seu jeito de fazer as coisas nesse lugar que você sabe que é o certo, dentro dos seus valores, da sua integridade, do seu caráter, daquilo que é certo para você. Tá. O que mais que a gente pode falar sobre o que esse portal 88 traz na direção do meu grupinho número um? Meu grupinho número um. Aí, olha só, temos aqui a cartinha das segundas chances. E a primeira coisa que eu ouvi foi assim: então, esse portal ele vai trazer segundas chances, a oportunidade de agir com o quê? Coragem, convicção, controle, determinação, paciência, né? Integridade, integridade, confiança, com o pé no chão,
Esse portal, ele vai trazer essa oportunidade ou essas oportunidades de frente a coisas que poderiam te provocar, né? Que você se mantém na sua convicção. O que mais que a gente pode falar? 8-8 aparece novamente aqui na sua leitura, hein? Com esse 8 de ouros e o 8 de copas. Poxa, ah, vou tirar mais cartas aqui. Tá. Para algumas pessoas é assim, essa mensagem que fala, o que que é essas segundas chances, né? Fala assim, ó, tem certas coisas que antes, então, você pode não ter falado, pode ter ficado sofrendo em silêncio. E aí, então, você tem a oportunidade, né, de em integridade, tudo que a gente falou. Então, numa convicção, falar. Aí, esse sofrendo em silêncio, lógico, né, ele pode ter acontecido pelo medo da direção que aquilo levaria as coisas. E aí, então, essa mensagem dizendo que estando mais seguro, né, expressando algo que não havia sido dito, não havia sido falado, e vendo as coisas irem num movimento positivo para frente. E esse 8 de copas aqui, nesse momento, está me falando sobre essa, até vejo essa figura aqui em gratidão, entendeu? É como se fosse assim, estou grato pela direção que as coisas foram quando eu falei aquilo que eu não estava falando, que eu estava sofrendo em silêncio ali. O que mais que a gente pode falar sobre o que vem na direção desse meu grupinho número 1 com esse portal 88? Por que que é importante? Porque tem um papel disso em expansão, crescimento. E sem essa conversa, sem isso ser falado, as coisas não ganham um movimento numa direção e aí precisaria para poder ter a chance de crescer e expandir. Interessante isso. O que mais que a gente pode falar sobre essa conversa? Essa conversa. Então, ah, hum. Aí uma mensagem que fala assim, olha, é o tipo de conversa ou o tipo de situação que aí você tem a tendência a não falar, os papéis podem se inverter também, né? Mas você entendeu. Tem uma tendência a não falar, e aí, ao invés de continuar, você se isola. Você se isola, você deixa de investir o seu emocional, você não está, você, ao invés de falar, você simplesmente se fecha. E aí uma mensagem de que com esse Cavaleiro de Ouros aqui, Cavaleiro de Ouros é uma carta de disciplina, constância, né? Todos os dias dar mais um passo na direção de algo que eu quero construir. E ele bem alinhado com esse barquinho, né? O cavalo, o barquinho, essa coisa do movimento bem aparente aqui. E aí essa mensagem vem dizendo que esse jeito de fazer as coisas também, ele acaba então levando numa direção de isolamento. Aí essa mensagem ela vai reconhecer também que essa coisa de guardar isso, não expressar isso, é porque vem de um lugar muito profundo e muitas vezes está ali dolorido. E aí essa mensagem fala assim, ah, tá, o que que é sofrendo em silêncio? Entendi. Sofrendo em silêncio. Tá? Para algumas pessoas é assim, você quer fazer as coisas no seu próprio ritmo, de um jeito que te parece saudável. E aí
isso vai aparecer numa circunstância, né, numa área da vida, numa circunstância que você possa, então, estar sentindo que eu não acho que as coisas estão num bom ritmo ou de uma forma saudável e amorosa. Agora, assim, vou até deixar assim, tá? Se esse ritmo aí é mais devagar ou é mais rápido daquilo que se deseja, para cada um pode ser uma coisa diferente aí. Mas a grande coisa é que o que se está sofrendo em silêncio tem um elemento do ritmo, da rapidez, ou do, né? Mas também não só do ritmo, da rapidez, mas se está saudável ou não, se está de uma forma amorosa ou não. Ah, às vezes também o ritmo do outro é uma coisa que está fazendo você sofrer em silêncio, né? Tem uma coisa assim. Tá, o que mais que a gente pode falar sobre essa conversa, então? E por que que isso é importante? Porque tem uma coisa aqui que o problema é esse sofrer em silêncio, é esse nove de espadas que é a carta da ansiedade, as coisas que fazem a gente perder o sono, tudo isso vai criando, muitas vezes, várias emoções, um rancor, uma mágoa, um peso, uma insegurança. E aí lembro que a gente até inspirou quando eu olhei aquela imagem que me lembrou aquela figura egípcia, da mitologia egípcia, né? Amit. Não sei se é assim que se fala, mas é assim que se escreve. E que é a figura que, quando se chega no momento do julgamento e coloca o coração na balança para pesar o coração versus a pluma da verdade, um coração pesado, ele era engolido pela Amit. E muitas vezes o coração pesado pode vir de maldade, malícia, mas nem sempre. Um coração em mágoa, rancor, luto, raiva, desejo de vingança, sei lá, entendeu? Também pesa. Então, assim, tá. Entendemos o que está conversando, o que isso, a gente já entendeu, a mensagem contou para a gente. Em geral, o que seria a raiz da questão, por quê, né? Se sofre em silêncio, o que tem uma tendência a fazer, os temas que podem estar inspirando esse calar, né? E a ansiedade, a preocupação e o perder o sono e o desconfiar e etc, etc. Mas o que mais que a gente pode saber para ajudar, além de só falar assim, você vai ter a chance de falar e expressar, né? E vai ser grato pela direção que as coisas vão, quando você fala e você expressa. Que mais que a gente pode saber sobre não o que falar, né? Porque você vai seguir o teu coração e você vai saber o que é certo para você. Mas o que que a gente pode falar mais para o meu grupinho número 1 sobre essa conversa e hum. Aí uma mensagem que fala assim, grupinho número 1, que por que que é importante isso também? Porque é quando esse momento aqui acontece que ele conclui uma questão importante. Aqui a gente vê a saída da caverna. A saída da caverna, a alegoria de Platão, né? A caverna representando ali um espaço de ilusões. Aqui é a carta do diabo, né? Que é uma carta que existe no tarô para falar das ilusões que criam essa ilusão de estar preso, alimentado por medo, insegurança, culpa, vergonha, obsessão, etc, etc. Só que esse baralho aqui é vice-versa, ele mostra duas facetas, né, da energia. E ele veio assim para você, meu grupinho número 1, falando assim, da saída da caverna. Então, essa conversa, né, é importante porque, ó, queima, que purifica, né, um livro, uma história, uma narrativa. E aí, olha só, a flor de lótus é um símbolo de ascensão. Então, vem falando assim: queima, purifica, limpa uma narrativa, uma história, que é o jeito de entender uma história, entendeu? Ou literalmente, como a história está se formando. Isso limpa, conclui, purifica essa narrativa e possibilita uma ascensão, um crescimento, uma expansão também. Ah, a
Flor de lótus como um símbolo de despertar, de consciência, ascensão espiritual e tudo mais. É aqui representando essa coisa de disso entrar numa energia de frequência mais alta, né? Mais consciente, mais verdade. Certo. Também, então, elimina um medo, uma insegurança, algo que a gente precisa reconhecer, porque a grande coisa da, é verdade, né? Da carta da força também, ela sempre fala muito comigo sobre, além de não ser força física, né, sobre esse domínio sobre as nossas questões. Ao invés da gente se deixar ser dominado por medo, insegurança, culpa, vergonha, etc., etc., as coisas que acessam a gente nesse lugar, a gente pode até sentir qualquer coisa que a gente sinta, né? Mas a gente não está agindo e fazendo as coisas a partir desse medo, dessa insegurança. E para o meu grupinho número 1 tem muito a ver com comunicação, isso aí ficou claro, estava sofrendo em silêncio. Tá, não achei aqui a carta, mas enfim. O que mais que a gente pode falar para esse meu grupinho número 1? E que esse portal traz traz na sua direção, grupinho número 1, olha a carta que saiu. Compartilha sua voz. Saia da caverna. É que tá em inglês, mas você vai ver se você fala inglês, se você não fala inglês, você fala assim, vamos ver se essa cartomante está falando a verdade para mim. Você pode traduzir, tá aí na tela, ó. Compartilhe a sua voz, se expresse, saia da caverna, medo de perseguição, né? É um momento para se expressar, é importante se expressar e literalmente mostra essa figura que também muito similar ao que a gente acabou de falar nesse momento de saída da caverna. Certo? Orientação final, então, para o meu grupinho número 1, porque eu sinto que o que a gente precisava falar era isso. Você estar confiante de falar, expressar, elemento ar, comunicação, importante para esse meu grupinho número 1. Tem mais alguma coisinha? Eu sei que tem. Mais uma vez. É momento de mudança. As mudanças de estações. Eu fluo na direção de mudança com graciosidade e facilidade. Então, assim, essa última carta que saiu aqui, eu tava, não sei se, acho que não falei em voz alta, mas eu tava assim, bom, já que a gente falou das coisas que fazem o coração pesar, e esse momento, esse portal, ele traz essa oportunidade, né, dessa de coisas serem faladas, expressadas, e aí também reconheceu aqui que o que muitas vezes colocava nesse lugar dessa ansiedade de ser, de sofrer em silêncio ao invés de expressar, é a preocupação, né, com a direção que as coisas iriam. E aí eu perguntei aqui, acho que como eu falei, acho que não falei em voz alta, o que que a gente podia falar para que esse coração então fique leve. Então, além do que a gente já falou, uma mensagem final que reforça. Desculpe. Esse é um movimento importante, lembra que é na direção de expansão, desculpe, expansão, crescimento necessário. E que, na verdade, esse movimento, essas mudanças, elas ocorrerão de uma forma muito possível e fácil e difícil é relativo, né? Mas, de repente, mais fácil do que você pode antecipar, né? Melhor do que você pode imaginar. Então, que o coração fique leve, tranquilo, sabendo disso. Tá bom, meu grupinho número 1? Eu espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Eu tenho outros canais aqui no YouTube, tem o Pollination Tarot, tem o Blogueira Mística, que é
um arquivo, né, de leituras anteriores, as leituras são todas atemporais também, mas enfim, olha aí na descrição do vídeo que tem ali toda a informação que você pode achar sobre mim, sobre o meu trabalho, tá bom? Beijo grande para vocês, boa sorte e até a próxima. Olá, meu grupinho número 2, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo, bem como outras informações aí sobre meus outros canais também, enfim. Olha só, meu grupinho número 2 escolheu essa carta da força. Você reparou que todas as cartas eram as cartas da força em baralhos diferentes? Muito bem. E essa pedrinha aqui. Então, eu queria começar a nossa conversa reconhecendo que, poxa, tem alguma razão pela qual você escolheu essa carta da força. Então, eu vou ler o livrinho aqui para você, para a gente ver juntos que palavras-chave chamam a atenção, além do significado que a gente já sabe. A força não é força bruta, é jeito, é, é uma carta que fala sobre domínio, né? Autodomínio. Enfim, vamos ver aqui, vamos ler o livrinho. Como um ser espiritual, você tem poder ilimitado ao seu comando. Essa carta representa força interior e força de vontade, coragem, compaixão, generosidade e amor. A qualquer momento, essas lindas qualidades podem te ajudar a lidar com condições adversas que estejam aí na sua frente ou condições adversas que estejam à sua frente ou muitos rodeando a sua vida. Interessante. Isso aqui já me chamou a atenção, porque me trouxe essa, esse discernimento para a gente perceber o que é nosso ou aquilo que está à nossa volta. Que é nosso para lidar ou aquilo que está à nossa volta. A qualquer momento, essas lindas qualidades podem te ajudar a lidar com situações adversas, com qualquer situação adversa na sua frente, está na minha frente, é meu para lidar. Ou com as muitas condições adversas que rodeiam a sua vida. Então, nem sempre aquilo que está acontecendo à minha volta é necessariamente, pode me impactar, né? Porque está à minha volta. Eu influencio o ambiente também, eu posso influenciar o ambiente também pode me influenciar, mas não necessariamente se está à minha volta é meu. E aí isso já está me chamando a atenção, mas eu vou seguir em frente, tá? Separe o tempo necessário para resolver essas questões. Poder representa mais do que uma questão física, do que força externa. Também pode ser canalizado emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Quando você tem equilíbrio no seu corpo, mente e alma, e com o poder de espírito, tudo pode se transformar e ser superado para conquistar um resultado positivo. O poder e a força podem ser desenvolvidos para trabalhar em harmonia em qualquer situação. Cada obstáculo, cada erro ajuda a construir sabedoria, compreensão do mundo à sua volta. Quando você comete um erro, é a chance para você parar, escutar e se perguntar: o que que eu tenho que aprender nesse momento aqui agora e como eu posso fazer o melhor dessa situação aqui, ou melhorar essa situação, né? Erros são grandes momentos são grandes momentos de acorda. São um chacoalhãozinho. E eles oferecem para a gente oportunidades de descobrir as nossas fragilidades, aquilo que precisa ser mudado, ou as áreas da nossa vida em que a gente pode melhorar. De qualquer forma, também podem ser bênçãos às escondidas, né? Lembre-se, você é poder. Muito bem. Interessante. Então já me chamou a atenção
as questões do que é seu e o que é do ambiente, né? E esse discernimento de saber discernir entre uma coisa e outra, e também essa questão dos erros, né? Então, vamos tirar mais cartas aqui, com certeza, né? Grupinho número 2. Mas já sei que o que vem na direção do meu grupinho número 2 com essa energia do portal 88, que esse ano é 888, né? 2024, quando eu estou postando esse vídeo aqui, essa mensagem é atemporal. Para muitas pessoas tem essa questão principal, saber discernir o que é seu, que está na sua frente, e o que é do ambiente. Aí você já pode ter cometido erros antes, por não fazer essa distinção, muitas vezes absorvendo o que não é seu, absorvendo o que não é seu e se colocando na posição de lidar com aquilo que não é seu, resolver problema que não é seu, ou de se deixar contaminar pelo ambiente, né? Ao invés de focar naquilo que está na sua frente, né? E aí, então, você pode ter cometido esses erros, né? E aí, essa energia trazendo a oportunidade de aprender com esses erros ou crescer. Vamos ver aqui, vamos tirar mais cartas. O que mais que a gente pode falar que vem na direção do meu grupinho número 2? Aí, tem uma coisa nessa mensagem que vem falando assim, que nisso que a gente está conversando, a grande coisa é que aquilo atrapalhou. Pode ter aquilo, não pode ter, não. Aquilo atrapalhou o movimento das coisas. Aquilo atrapalhou o movimento. Um chegar numa linha de chegada, muitas vezes até a rapidez, né? O passo das coisas, porque esse animal aqui é um dos animais mais rápidos, né? Do mundo. Se você ficou na dúvida entre grupinho número 2 e grupinho número 1, ah, você você pode se beneficiar de assistir aquela leitura também, porque a gente falou um pouco sobre o tempo das coisas, o passo das coisas, né? Tá. O que mais que a gente pode falar sobre o que vem na direção do meu grupinho número 2, tá? Grupinho número 2 tem certas coisas que você pode ter dado muito foco e atenção, olhando aquela coisa do leite derramado, o pior que pode acontecer e tudo mais. E tem uma coisa com essa mensagem que diz que, de certa forma, você não, você fez o melhor que você podia com o que você sabia, até quando você errou, você acertou, entendeu? Não fica num lugar assim de culpa, de dúvida, de nenhum peso, não. Está no lugar certo, na hora certa, e todas as decisões que você tomou, buscando fazer as melhores escolhas para você, maravilhoso. Mas tem uma coisa nessa mensagem que diz que, para o meu grupinho número 2, o que essa energia traz é você tendo a oportunidade de ter aprendido com os seus erros, e essa parte ainda não apareceu, mas eu fico sentindo que é uma parte que vai chegar em algum momento, que essa mensagem vai falar que você tem a oportunidade de fazer diferente. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia do meu grupinho número 2? Tá. Meu grupinho número 2, seguinte, você está literalmente, essa energia está literalmente ligada ao grupo número 1 e ao grupo número 3. Ainda não fizemos grupo número 3, mas esse grupo número 3 ele fala de uma garantia, algo que é garantido, um movimento que é garantido, algo que se está questionando. Muitas vezes por aquela, por aquela a dificuldade no discernimento entre o que é seu e o que não é, de questionar,
das coisas irem numa direção que elas já vão. E aí trazer questões e se prender lidando com questões que não precisaria lidar. Mas vou reforçar aquilo que a gente conversou. Não, não é para ficar falando, ah, fiz errado, não sei o que, onde será? Não é isso, tá bom? Fez, sempre que fez uma escolha querendo acertar, fez o melhor que podia e tá tudo no seu momento certo, na sua hora certa. Mas, ó, 8 de copas é uma carta de jornada das sombras. Então, de certa forma, não precisava, mas precisava. Porque se não precisasse de fato, se alguma coisa não tivesse o poder de dominar o seu pensamento, as suas atitudes, porque te acessa num medo, numa insegurança, numa culpa, numa vergonha, você não teria agido como você agiu. Então, assim, tem uma coisa nessa mensagem que fala assim, é reconhecer, aprender com os seus erros. Tem certas coisas que você não precisa repetir, não precisa lidar, mas claramente precisou, porque se conseguiu acessar no medo de uma insegurança e entrou numa jornada das sombras, né? Para deixar ir peso que não é seu para carregar. Então, precisava. E tá tudo certo no momento certo, na hora certa. Só que aí que bom que a gente está conversando, que é uma mensagem que está falando assim, que essa energia traz essas questões à tona e que muitas vezes você vai enxergar isso com mais clareza nesse momento, de repente. Ah, tá. O que mais que a gente pode falar sobre. Então, eu vou pedir orientação. Acho que a gente já entendeu o suficiente, e é a mensagem a gente repetir um pouco com cartas diferentes do que é a conversa, sobre o que, né? Então, vamos pedir orientação de como navegar essa energia da melhor forma possível aqui para o meu grupinho número 2. Tá, interessante. Olha só, veio essa carta aqui que combina demais com a conversa também do grupinho número 1. Na posição de desafio, de onde se está vindo e aquilo que já pode deixar ir, né? Como a gente estava conversando, ah, sabendo que é garantido que as coisas vão chegar numa boa direção. Então, assim, essa carta, ela fala assim do conto de fadas alemão dos 6 cisnes. Aí aqui conta uma história, o oito de ouros representa o longo prazo, as questões de longo prazo, as, as, as partes difíceis de um projeto que precisam ser completas, né, para que esse projeto aconteça. Aquilo que precisa ser feito, vamos falar assim, aquilo que precisa ser feito no meio de projeto, aquilo que precisa ser completo e feito. Entendi. Então, você vê, até esse aprender com os erros, a gente está falando isso intuitivamente e essa mensagem confirma. Precisava acontecer, precisava ser feito assim. A pequena princesa precisa, se manter costurando essas coisas que ela está costurando aqui em silêncio, se ela quiser libertar os seus irmãos. E aí, ah, lá no grupinho número 1 tinha uma coisa do sofrendo em silêncio, entendeu? E veio bem nesse espaço aqui também, veio bem nesse espaço onde apareceu. Tá. Aí, por que que precisava? Porque esse momento desse jeito, ele revela algo fundamental. Ele revela algo fundamental. E tem um elemento assim, no meio da nossa conversa, eu tive uma epifania sobre uma situação pessoal, bem no momento que olhamos para isso. Então, por segundos assim, eu estava conversando aqui com você e fez, e eu tive uma epifania, e aí voltamos aqui, né? Então, assim, isso faz parte da mensagem também.
não necessariamente a epifania que eu tive, né? Como sendo o mesmo tema, o mesmo assunto para você. Mas é isso. Viver essa energia dessa forma como a gente está vendo aqui, apesar dela ser meio universo escrevendo certo por linhas tortas, parece para a gente, nessas circunstâncias, nesse contexto, vem uma epifania. Mas eu quero lembrar que a mensagem já mais de uma vez fala como se fala? De longo prazo, de longo termo, né? Que vai à distância, que vai longe, pensando além do imediato, pensando lá na frente. Então, tem coisas que agora você vive e que vêm à tona e que revelam questões fundamentais, ah, que são necessárias serem completas, né? Era necessário fazer para possibilitar uma libertação, uma conclusão, dar forma a alguma coisa, mas desde o começo, é o que essa energia está falando para o meu grupinho número 2, desde o começo, aquilo que estava se questionando de chegar num lugar já estava garantido. Então, enfim, ok. O que mais que a gente quer falar para o meu grupinho número 2 aqui? Orientação para o meu grupinho número 2. E agora, nesse momento, tá. O que mais que vem? A gente contextualizou. O que mais que vem, que acontece, que vem na direção do grupinho número 2? É uma mensagem que fala assim, então, muito dos erros e do aprendizado e da questão fundamental e daquilo que precisava acontecer até para ajudar a libertar algumas energias, transmutar algumas energias, ah, tendo a ver com Almar. Almar é uma carta que fala muito comigo sobre conexão, conexão profunda, uma carta de número 7. 7 é um número de manifestação para mim, e aqui essa carta de Yang é, de fato, uma carta de manifestação nesse baralho aqui. Almar fala sobre um fluir, retornando à fonte, reconhecendo como as peças se encaixam, um padrão natural de eventos. Mesmo aquilo que foi um erro fez parte de um padrão natural de eventos, porque ajudou a acessar e revelar e transmutar coisas importantes. Tá bom. Ah, não vamos esquecer aquele elemento do que é meu e do que é do ambiente, né? Fazendo parte disso aí, como a gente conversou lá no começo. Aí aqui e agora, né? É, passado esse momento aqui, a lição, o entendimento é: primeiro, eu busco por bem-estar, e aí o restante segue. Uma vez que você conscientemente identifica o seu estado emocional, se torna mais fácil para você entender se você está escolhendo pensamentos que te levam mais próximo ou mais longe da sua direção, ou do seu objetivo, né? Mais perto ou mais longe do seu objetivo. Ah, se você tomar a iniciativa de melhorar a sua forma de se sentir, então tudo tudo aquilo que faz parte do seu momento vai seguir ou vai seguir nessa direção. Aqui a gente vê esse mocinho aqui, essa figura, se sentindo bem, e aí a árvore se abaixando para oferecer para essa figura aqui uma frutinha, né? Então, a arte de permitir também, né? A arte de atrair, a arte de permitir. Aí é uma mensagem que fala o que é a orientação para o grupinho número 2 de colocar em prática, tendo aprendido, tendo vivido o que se viveu, tendo aprendido o que se aprendeu, qual que é o próximo passo? Aí, entrar num modo cocriação, onde eu imagino, convido, atraio, e, portanto, atraio, né, aquilo que eu quero.
que mais que a gente pode falar sobre esse momento aqui para o grupinho número 2? Confie nos seus instintos. Tá. Confie nos seus instintos, confie nos seus talentos. Então, confiar em você aparece muito aqui, né? Ah, e aí, primeiro, você chega nessa frequência, nesse bem-estar, nessa felicidade, né? E aí, aquilo que você imagina, deseja, sonha, vem na sua direção. Tem alguma coisa aqui que vou falar assim para você, tá? Porque eu acho que é tão difícil de acessar e eu começo a entrar nessa direção e eu vou. Só que aí eu percebo que tem uma desconexão, ou pelo menos é como eu estou percebendo, né? Uma desconexão de como eu estou percebendo a orientação e como está saindo. Então, é, eu vou falar para você assim, grupinho número 2. Eu quero que você reflita sobre as coisas nesse aprendizado, como a gente estava conversando aqui, em que momentos que você percebeu que você fazia as coisas de um jeito que parecia repelir os seus desejos e em que momentos que você agiu de tal forma que aquilo parecia permitir ou atrair aquilo que você queria, os bons resultados, tá bom? Então, uma vez que você passa pela lição, o ponderar, ou identificar aquilo que ajuda ou atrapalha, atrai ou repele, né? Pensa nisso, pensa nisso. E aí, a resposta é, depois de passar por esse momento aqui, o que que é orientação para o grupo número 2? É isso, colocar isso em prática, confiar em você, nos seus instintos, nos seus talentos, nas suas habilidades, de que você entende suficientemente bem, como que você, então, chega numa frequência ou num jeito de fazer as coisas que atrai, né, aquilo que você quer. Ah, muito disso nesse momento aqui está falando numa forma de pensar, né? Energia bastante Yang, um jeito de pensar que imagina, visualiza, romantiza, idealiza. Tem que tomar muito cuidado, porque essa energia, como qualquer outro em desequilíbrio, é um problema, né? É uma energia de ilusão, viajandona, assim, pode ser muito problemática, que aliena, inclusive. Mas na medida certa, você saber que tem poder nisso, de eu olhar numa direção e convidar, uma ilusão e equilíbrio é assim, é o delúlio, né? Tem uma expressão aí de uma tendência chamada delúlio. Oi, cocada. Que eu acredito que o melhor vai acontecer, eu acredito que o melhor vai acontecer, e eu me mantenho nessa forma de pensar, e eu faço as coisas contando com isso, que o melhor vai acontecer, que o melhor já está acontecendo, na verdade, que aquelas coisas que eu busco e que eu quero, que são fontes de felicidade para mim, que elas são muito possíveis, né? E aí, essa forma de pensar, ela ajuda nesse momento, é uma prática que é necessária nesse momento, tá? O que mais que vem na direção do meu grupinho número 2, Yin aparece aqui que é o receber, né? Então não é à toa que eu já tinha pego esse meu baralho, mas Yin, e aí felicidade. Então tá bom. Então assim, eu pedi uma orientação aqui final para o meu grupinho número 2, mas eu sinto que uma mensagem que resumidamente está dizendo assim, grupinho número 2, você passou por coisas que podem ter parecido erros, e não que não tenham sido erros, porque tem esse elemento do discernimento ali, como a gente falou, mas também nada se desperdiça, o universo não dá ponto sem nó, tinha função. É, naquilo, e você ganhou uma epifania, um entendimento, um aprendizado sobre o que atrapalha ou o que te ajuda a chegar mais perto ou te pôr mais distante de onde você quer chegar, né? Então, sair da desconfiança do se eu vou chegar ou não, se vai ter ou não. Ter passado por esse momento aqui já
já é sinal de que já se estava na direção desse receber, dessa felicidade, dessa materialização, é que precisava passar por aqui para libertar algumas questões. Então, desse momento em que a gente está se conversando, com essa compreensão, você veja em que estágio você está, se você está se vendo passando por esses momentos de cometer os erros e aí enxergar as questões fundamentais, ou se você já se vê entendendo do que a gente está conversando e aí se beneficiando dessa mensagem que orienta como pensar agora, em que focar agora, né? Mas, em todo caso, eu vou tirar uma orientaçãozinha final aqui para o meu grupinho número 2, tá? Casa 8, finais e começos. Casa 8 fala de transformação, né? Transformação, renascimento, finais e começos simultaneamente. Então, tem coisas aqui, grupinho número 2, que essas mudanças, né? Esses aprendizados, eles foram bem profundos. A gente já via isso meio com o 8 de copas, né? Que traz renascimento aí. Processos transformadores levam um tempinho também. Então, não é uma coisa só, uma coisa pontual, né? A gente passa um tempo trabalhando com aqueles temas. Então, tem coisas que a gente conversou aqui que você já vem vivendo e trabalhando naquilo tem alguns meses, pelo menos, né? Então, esse momento aqui, nessa orientação final, uma energia que está reconhecendo os seus últimos meses e dizendo que agora é esse momento de novos começos. Mais uma cartinha para essa orientação final do meu grupinho número 2. Essa carta, para mim, representa renascimento. Eu tenho vídeos em algum outro canal aí falando sobre essa carta. Com a cachoeira, né? Um símbolo de renascimento. O pulsar da mãe, diminua o passo e permitir. Essa carta ela fala muito isso comigo, sobre permitir esse momento de renascimento e que uma vez que você se vê passando por esse período de aprendizado aí, como a gente falou, outra forma de dizer é que você é orientado a cultivar energia yin. Energia yin é essa, né? Do permitir, a aceitar, a atrair nosso polo magnético, tá bom? Bom, muito bem. Meu grupinho número 2, eu espero que essa leitura tenha ajudado, tá? Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Vou te convidar a curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal se você não é inscrito ainda. Eu tenho outros canais também que você pode ver aí na descrição desse vídeo. E muito bem. Um beijo grande para vocês, estou mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Oi, meu grupinho número 3, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Vou te convidar a curtir, compartilhar, se inscrever. Obrigada pela tua presença aqui e vamos lá. Grupinho número 3, você escolheu essa carta aqui e essa pedrona aqui. Não sei se você reparou, todas as cartas que tinham ali como opção para você escolher eram as cartas da força, né? Com essa energia leonina, é, carta número 8, arcano maior número 8, né? Mas assim, eu acredito que tem uma razão para você ter escolhido essa carta da força aqui. Então, eu quero começar a nossa conversa lendo aqui do livrinho dessa carta que você escolheu. As palavras-chave: coragem, maestria de si mesmo, acho que eu estou traduzindo certo, habilidade, confiança e não é decoro. Como é que eu vou traduzir essa palavra aqui? Restraint. Habilidade de se controlar quando necessário. Uma jovem, ai, ai. Uma jovem senta calmamente com um leão majestoso. Essa é uma imagem de tudo aquilo que é selvagem e livre. O leão majestoso é
a expressão física, né, de tudo aquilo que é selvagem e livre. Aqui, ela não está sendo afetada pela presença do leão, porque na sua graciosidade e força, ela construiu e nutriu uma relação segura com esse leão. Ambos demonstram um forte senso de maestria e paz diante dos próprios instintos, se atunando ou se entrando em harmonia com uma frequência mais alta de consciência. Como eu posso reconectar com a minha própria força, ou com as minhas próprias forças, né, que são unicamente minhas? Eu estou pronto para encarar os meus medos e confiar em mim mesmo? Interessante. Aí o que mesmo me chamou a atenção nessa historinha aqui especificamente também para esse grupinho número 3, né? Porque nessa carta chamou muita atenção para a relação do leão com a donzela, né? Ou a moça que aparece aqui tradicionalmente nas cartas da força. E aí essa conversa sobre porque houve o cultivo de uma relação ou de uma dinâmica, né, entre essas duas figuras, nenhum nem outro se abala com a natureza ou ou certas características do outro, nem com medo, nem com insegurança, nem com a necessidade de controle e tudo mais. Ambos demonstram, né, um forte senso de automaestria e paz diante dos seus instintos mais profundos, e isso os coloca nessa frequência mais alta, né, de consciência maior. Ambos, um não está afetado nem com medo, nem nada pelo outro, nem ela com medo do leão, nem o leão, enfim, querendo expulsar ela, porque eles construíram e cultivaram uma dinâmica que é segura. Tá, muito bem. Certo. E aí, então, meu grupinho número 3. O que mais que a gente pode saber que vem na direção do meu grupinho número 3? Tá. Aí, primeiro tem isso, tá? Grupinho número 3. A ordem que as coisas saíram aqui, estão falando que primeiro vem essa construção que a gente falou aqui, juntos agora, e que aí vem uma mudança de ares, que você observa uma mudança, e aí uma encruzilhada. E a encruzilhada, aqui é uma carta que fala que a gente vai andar o caminho daquilo que a gente escolher alimentar. Ou seja, não tem uma direção só que as coisas podem ir. As coisas vão na direção daquilo que eu escolher nutrir, alimentar, cocriar. Então, primeiro tem a construção e o fortalecimento disso que a gente falou, e aí uma mudança de ares, onde se observa uma mudança de ares, onde se entra num caminho de cocriação, não num caminho de determinação, entendeu? Tem que ser assim, tem que ser assado. Não, a cocriação, colaboração, parceria. Aí uma mensagem que fala assim, o que que pode levar? E o elemento do tempo apareceu nas 3 leituras, tá bom? De certa forma. Aí essa mensagem fala assim, e o que que faria demorar para chegar nesse pedaço aqui, aonde se começa esse construir de um caminho, ou criar um caminho, uma direção. E a mensagem conta para a gente que, porque a gente atrai a essência daquilo que a gente vibra, ficar falando não para aquilo que eu não quero atrapalha, demora mais. Ficar falando não para aquilo que eu não quero, colocando foco, atenção, sopro, naquilo que eu não quero que aconteça, que eu não quero que seja feito, que eu não quero isso, atrai essa essência. Então, isso é o que faz com que. Isso é o que determina o tempo que se leva para chegar nesse ponto aqui de se observar uma mudança de ares e a cocriação de um novo caminho. Tá, interessante.
Tem mais alguma coisa que a gente pode falar, então, sobre esse momento aqui, que fala desse fortalecimento de uma dinâmica, da construção de uma dinâmica aqui? O que mais que a gente pode falar sobre isso aqui para o meu grupo número 3? Tá. Durante a construção dessa dinâmica, uma mensagem que primeiro veio em reverso, né? E que quando veio em reverso, bom, primeiro que isso aqui é uma razão para celebrar, tá? É, isso que a gente leu aqui dessa construção, desse tipo de relação, é uma razão para celebrar, e chegar nesse ponto ajuda a fazer boas escolhas, a colaborar, né, de forma saudável. Porém, justamente esse caminho na construção, no fortalecimento dessa dinâmica, pode ter trazido muitas, muitas escolhas difíceis, né? Ter cometido erros que apareceram no grupo número 2 também, essas coisas. Então, escolhas que, né, pensando no inverso aqui, né? Escolhas que me fazem celebrar. São escolhas que são boas escolhas que trazem bons resultados, o resultado que eu queria. E as escolhas que não trazem razão para celebrar, muitas vezes eu vou chamar aquilo de erros, e é muito do que a gente falou no grupo número 2. Enfim, isso fez parte, ou isso faz parte da construção dessa dinâmica aqui, não é alheio à construção da dinâmica, faz parte da construção dessa dinâmica, como a gente leu lá no começo. Daqui a pouco eu volto ali, porque a mensagem está olhando muito para frente. O que mais que a gente pode saber sobre essa construção, dessa dinâmica aí, então? Hum, É uma dinâmica, então, que nesse construir desse, vou estar chamando desse elo dessa forma, requer perseverança. Então, tudo que fala que requer perseverança mostra uma figura querendo jogar a toalha, entendeu? Mas aí envolve perseverar, envolve iluminação, compreender as coisas a partir de uma sabedoria maior. Também envolve um exercício de humildade, porque nessa carta aqui mostra um sábio que está a caminho de encontrar com outro sábio mais velho que vai dar conselhos para ele. E aí, no caminho, um menininho faz uma pergunta para ele, ele compartilha da sabedoria dele. Então, tem essa coisa, assim, de ele é sábio, ele é sábio. E ele precisa confiar que porque ele está precisando do conselho de outro, sabe, não significa que ele não sabe de nada. Então, ele confia ali que ele, naquilo que ele, na sabedoria que é dele, mas ele tem também essa humildade, essa consciência de que ele se beneficia também de um aconselhamento ou uma perspectiva diferente. Ele não é dono de toda a verdade. Mas, de qualquer forma, assim, é esse iluminar de certas questões, é esse crescer de certas sabedorias, envolve essa necessidade de perseverar. Esses são os desafios também desse caminho de fortalecimento aí de um elo. Isso sendo necessário para renovar uma energia, trazer um novo dia, abrir potencial, novos começos, envolve salto de fé, caminho do mago aparece aqui, né? Muitas escolhas, entendeu? Envolve também passar por situações onde aquilo provoca as suas sombras e aí chegar num lugar de aceitação radical, onde tem uma exaustão mental ali e que pode se confundir com essa desistência, quero jogar a toalha, mas na verdade é um momento em que a gente entra em aceitação radical e a gente deixa Deus entrar, né? Então tudo isso
que eu vejo? Vou resumir, né? Meu grupinho número 3 é uma energia que está reconhecendo que você que escolheu esse grupinho aqui, trabalha numa questão em torno de parceria, se é na sua parceria na vida romântica, no trabalho, com família, com amigos, na sua parceria com o universo, seja lá o que for. Que esses temas, né, das escolhas e tudo que a gente está conversando aqui fazem parte, que desafiam, isso desafia. Chega nesses pontos, né, em que para aquela gente, para abrir a gente. Tem muitos momentos de muitas escolhas, vontade de desistir, se ver dominado por medo, insegurança, dúvida, chegar na hora de aceitação radical ali, ter que dar salto de fé, né? E tudo mais. Então, é uma. Eu vi assim, é quase uma Olimpíada. Ah, quase uma Olimpíada para quê? Para guardião do coração, para se deixar amar e ser amado. Se isso é na vida, como eu falei, se isso na vida romântica já está literal, já faz sentido. Mas se é no trabalho, né, em outros contextos que esse amor romântico não cabe, também é se deixar receber, né, se deixar estar aberto a receber aquilo que é importante para mim e tudo mais. Enfim. Aí quando a mensagem sai assim, falando, é quase uma Olimpíada, né? Eu entendo um pouco melhor essa carta que apareceu, né? Falando assim, tá, passou por aqui, passou por aqui. Se, aí tem um momento que tem uma mudança de ares, tipo, as coisas mudam de direção. E você observa isso, você vê as coisas aí andando numa direção diferente. Quando chega no equilíbrio certo, né? Isso aqui que a gente estava conversando, quando se chega suficientemente bem, tem esse elo construído nessa base aí, como a gente conversou. Aí você começa a observar uma mudança de ares, as coisas indo numa direção diferente. Talvez você pensando diferente, ou as coisas acontecendo num tom diferente. E aí, quando isso aqui vem, a mensagem, mais de uma vez, ela fala que isso é hora de você se cuidar, cuidar do corpo, mente e alma, descansar, recarregar as tuas energias. É quase assim, essa mudança de ares também, quando a gente falou quase uma Olimpíada, é uma mensagem reconhecendo assim, isso aqui desafia, dá trabalho, demanda bastante do emocional, do mental e tudo mais, do espiritual também. E aí, eu ouvi essa mensagem assim, que aqui agora chega a hora de celebrar. E essas duas cartas estão me lembrando uma outra que eu tenho, que é quase que é aquela que fala que a gente passa por um túnel, o agridoce, né? A gente passa por um túnel escuro e no final ali tem um bolo, tem uma celebração, razões para celebrar. Então, assim, quando você observa as coisas começando aí numa direção diferente, né? É uma energia que está reconhecendo, que pede que você reconheça tudo que demandou aquele ciclo, né? E aí, se voltar para recarregar as suas energias, autocuidado, cuidar do seu corpo, mente e alma, sabendo que tem aí uma sensação de dever cumprido, tem um crescimento, uma celebração, um aniversário para algumas pessoas, né? Tem bolo. Essa mudança de ares também, ela é perceptível, tá? Porque eu tenho aqui Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Essa mudança de ares, ela é perceptível, é meio brusca, assim. Aí uma mensagem que fala que você vai fazer, você está sendo instruída a fazer o quê? Isso, confiar no seu caminho, se cuidar. Se você soubesse que você seria apoiado, o que que você faria, né? Continuar seguindo o seu verdadeiro norte. Ah, então,
esse não se abalar aparece aqui, né? Não só não se abalar, como também nutrir a sua base. Por que que a gente está conversando assim, com esse grupinho número 3? Ah, porque esse momento aqui, quando as coisas começam a chacoalhar e a se mexer e a se mover, não é para você se deixar engolir pelo furacão. Você navega em confiança e energia yin, porque essa é a movimentação na direção de grandes mudanças, mudanças significativas, são os desafios de renascimento, os desafios de grande transformação, grande mudança. Então, ao invés de se abalar, também tem isso, uma mensagem que está falando assim, grupinho número 3, de que essa energia, portal 88, tá aqui, na verdade. Ou você está se reconhecendo passando por esse momento aqui de preparo, né, de fortalecimento ali de um elo, ou você já se reconhece cruzando esse portal aqui tempestuoso, tá? Mas tem uma coisa nessa mensagem que vem falar de que antes de entrar nesse renascimento, nessas grandes mudanças, de que a energia ajudou a preparar, fortalecer um elo. Para quê, né? O que chamou a atenção, e que está me chamando a atenção aqui de novo, lá dizia assim, nem a moça, na carta da força, nem o leão se abalam ou se incomodam, né? Ou são afetados pela presença do outro, ou pelos instintos do outro. Tá aqui, ó. Um sentado do lado do outro. Aqui, ela não está sendo afetada pela presença do leão, porque na sua graciosidade, na sua força, ela construiu e nutriu uma relação segura com o leão. Ambos demonstram um forte senso de autodomínio, de automaestria e paz sobre os seus instintos mais profundos, colocando ambos em alinhamento com uma frequência e uma consciência mais alta. Então, esse momento aqui, a Olimpíada, lá como a gente falou, cumprindo uma função de fortalecer esse elo, como um preparo, inclusive, é tipo quase assim, aqui parecia uma Olimpíada, legal, mas a verdadeira transformação começa agora. E aí, quando as coisas começam a se movimentar significativamente, é nova vida que a gente está vendo aqui, né? É mudança significativa. Quando as coisas começam, essa energia que começa a se movimentar, é razão para celebrar, e você tem essas condições, né, de autocuidado, você tem condições de passar por essa energia aqui sem se perder nela. Tá bom. O que mais que vem na direção do meu grupinho número 3? Troca de presentes. Respira fundo, confia, e aí vem poder maior. Poder maior com essa carta mostrando, né, essa chave virando aqui no chakra do terceiro olho. E aí eu fiquei com vontade de ler essa cartinha aqui para você. Opa, tá aqui o negócio da cartinha. Contato consciente com forças de poder maior. A presença do divino. Vendo a fonte de energia em todas as coisas. Se comprometendo com uma parceria com o plano espiritual, né, com o universo. Essa carta te lembra que você é mais que uma pessoa tentando se dar bem na vida. Você é uma alma imortal que é presenteada com uma vida humana, através da qual poder maior pode se expressar. Nesse momento, você precisa estar consciente da sua conexão com o universo e cultivar essa conexão através de reza e meditação. Pergunte: o que é
o que é uma questão de bem maior para todos? Como que eu posso, o que que eu posso fazer nesse momento? O que que é para um bem maior, né? O que que é uma questão de um bem maior? E o que que eu posso fazer? O que é a minha parte? Então, saia do seu próprio caminho e confie que tem um plano para a sua vida mais maravilhoso do que você pode, enxergar. Você está sempre protegido e sendo divinamente guiado. Certo. Muito bem, meu grupinho número 3. Vou pedir uma orientação final. Tem algumas coisas misteriosas, de repente está misterioso apenas para mim. Tá. E para você não, mas se tiver um pouco misterioso para você também, calma, que as coisas vão ficando mais claras conforme você vai vivendo aí essa energia. Mas essa conversa sobre a virada de chave, a mudança de ares e tudo mais, ela se reforça aqui, ó, com Urano. Urano aparecendo na mesa. Urano é o deus do firmamento, que no nosso mapa astral, Urano fala da inovação, inovação nas formas de pensar. Quer ver? Urano representa a liberdade e a independência. Ao transitar pelo seu mapa astral, o planeta ensina a lição de flexibilidade e liberdade, ou seja, em trânsitos harmoniosos, sugere mudanças e surpresas positivas. Nos desafiadores, pode trazer uma necessidade de mudança. Hum. Essa energia representa a mudança e a quebra de padrões estabelecidos, trazendo uma mentalidade mais progressista e inovadora. Urano regente de Aquário também na astrologia, né? Eu sei que aqui não é o espaço necessariamente da astrologia, aqui a gente é lá no Pollination, né? Que a gente fala de tarô com signos e tudo mais. Mas você tem esse preparo para grandes mudanças. Primeiro tem um preparo que foi desafiador, mas foi um preparo, tá bom? E aí se entra numa, numa nova jornada, num novo começo, em que muita coisa vai mudar, de dentro para fora, inclusive. Também tem isso, a mudança de ares que você pode perceber é a mudança na mentalidade. Pode ser sua, pode ser de outra pessoa, mudança na mentalidade. Tá. E isso é importante, porque isso era necessário para permitir nova vida, transformação. Tudo bem. A gente viu a libertação, né? Nesse momento Olimpíadas aqui, o que que a gente via? Não tem não se ver controlado, não se ver controlado, né? Por nada que domine o seu pensamento através de te acessar no medo, insegurança, culpa, vergonha, e aí te fazer agir a partir dessas coisas, né? Então, essa libertação é disso. Então, chega esse momento de que tem uma virada de chave, e esse momento marca também uma mudança na direção das coisas, na direção de grande transformação. Fica tranquilo, respira fundo, que vem uma troca de presentes. E é uma mensagem que já te antecipa que isso pode ser intimidador, de que isso pode dar um frio na barriga. Mas calma, ah, calma, respira fundo, autocuidado, confia no seu taco, se sentir seguro, né? Tudo isso é importante nesse momento aqui. Ok, eu sei que tem mais alguma coisinha, eu sei que tem mais alguma coisinha que a gente pode tirar aqui para meu grupinho número 3. Tá? Essa libertação é uma libertação de questões kármicas, né? Ah, e aí, isso pode se mostrar de formas diferentes para pessoas diferentes. E aí,
as palavras-chave dessa libertação de uma questão kármica, né? Que vai nessa direção, é a Olimpíada, que vai nessa direção de. Aí tem um troque de marcha, né? As coisas mudam de ares, mudam de direção, e você percebe uma mentalidade mudando, como a gente falou ali. Então, as coisas podem entrar num espaço de uma nova vida, podem se transformar. E aí, isso vai aparecer de formas diferentes para pessoas diferentes. Mas esse tema de partida ou viagem é muito, faz muito parte do treinamento, do preparo, do fortalecimento, da Olimpíada ali, desse meu grupinho número 3. Partida ou viagem, nesse sentido, assim, das questões kármicas, inclusive, que não é castigo, é aprendizado, mas que muitas vezes são temas que afetam a gente de um jeito, ah, de um jeito, afetam a gente de um jeito mais intenso. Mais alguma coisinha sobre essa questão da partida da viagem? Tá. Aí tem uma coisa aqui sobre esse treinamento e essa Olimpíada e o que fortalece e tudo mais, é que questões relacionadas a ego, vaidade, conflito, ah, manipulação, essas coisas, elas são renovadas e, vou falar assim, purificadas também, através de outros elementos. Eu tenho essas energias aqui que são bem bonitas, me lembram um seis de copas, assim, curando o passado, reescrevendo o futuro, tem um pouco de idealismo, de inocência aqui, elementais amorosos ou elementos, né? Amorosos, detalhes, ou, por exemplo, numa combinação dessa dinâmica no passado, ou desse tipo de dinâmica no passado, poderia faltar elementos, né? Que nesse momento aqui traz. Amor é uma energia de consciência altíssima, né? Então, nesse momento aqui tem o jardim aqui mostra essas duas crianças aqui dentro desse jardim. O jardim é um símbolo, né, de paraíso. Aqui mostra cada criança aqui está focando numa coisa, né? Estão no mesmo lugar, mas olhando para direções diferentes, ou sendo a sua maneira, uma convivência harmoniosa aqui, pode ser diferente, mas consegue ocupar. Tem questões para isso também um símbolo do que é ideal, né, para gente. Então, assim, tem certos ideais, ou a visão do que seria um paraíso que é similar, mesmo que se tenha algumas diferenças, né, que se queira olhar em direções diferentes, dá para compartilhar esse mesmo espaço. E aí, então, ao invés de, por exemplo, né, trazer um conflito, melhor é isso, o melhor é isso, ou o melhor é aquilo, querer mudar as circunstâncias, mudar o outro, etc, etc. Então, assim, muito é feito, muito é feito, o universo da ponte sem nó, nesse espaço aqui de construção e fortalecimento de um elo. E aí, o caminho natural das coisas é grande transformação depois disso aqui, que você percebe, você observa, você enxerga, fica nítido, tá bom? Muito bem. Grupinho número 3. Eu espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Vou te convidar a curtir, compartilhar, se inscrever. Obrigada pela presença aqui. Beijo grande para vocês. Estou mandando muito amor, muita paz e até a próxima.